Oi pessoal, o nosso vídeo de agora do Botanicamente Falando é para contar um pouco rapidamente da história do conhecimento da diversidade vegetal do nosso país, ou seja, o conhecimento sobre as plantas do nosso país. Esse conhecimento do ponto de vista científico, ele obviamente começou com a chegada dos portugueses ao Brasil. Quando da Europa, essa passagem da Idade Média para o Renascimento com as grandes navegações, os impérios que dominavam o continente europeu naquele momento, eles enviavam uma série de pessoas para as suas colônias para relatarem o que existia naqueles novos territórios e que pudessem vir a ser comercializado e gerassem lucro para o reino. Isso não foi diferente no continente americano. Os espanhóis mandaram para o continente americano alguns naturalistas, assim como os portugueses e vários outros impérios. Os naturalistas, na verdade, eram os biólogos daquela época. Eram pessoas, pesquisadores, interessados na natureza, por isso chamados de naturalistas, e que eles estudavam, colecionando, na verdade, minerais, ou seja, pedras, rochas, plantas, fungos, animais, ou seja, eles tinham um interesse geral pela natureza, pelos elementos da natureza, por isso chamados naturalistas. Os espanhóis enviaram para o Império Espanhol aqui no continente americano, na região que hoje é Colômbia, Venezuela e Peru, alguns naturalistas, entre eles, muito famosos, estão Humboldt e Bonpland. Os portugueses não fizeram diferente e também encaminharam alguns naturalistas desde bem cedo quando chegaram no Brasil. Um exemplo desses naturalistas é o Frei Veloso, que posteriormente publicou uma obra muito importante chamada Flora Fluminensis. Porém, o grande impulso dos naturalistas no Brasil, ele ocorreu a partir da vinda da corte portuguesa para o Brasil, fugidos de Napoleão na Europa. Com a vinda da corte para o Brasil, houve um incremento e a necessidade de estudo sobre essa diversidade que nós tínhamos no Brasil, já despontando naquele momento o interesse de portugueses. Nesse caso, com o casamento da princesa Leopoldina com o príncipe Pedro, seria Pedro I, ou seja, esse casamento com o Império Português, entre o Império Português e o Império Prussiano, trouxe para o Brasil a princesa Leopoldina da família Habsburgo, que era naturalmente interessada por ciências naturais. Nesse momento, com a corte da princesa Leopoldina, veio uma série de naturalistas, entre eles Március e Spitz. Március e Spitz eram alemães, mas dentro do que era esse Império Prussiano. Eles fizeram viagens importantíssimas retratando e registrando a diversidade do Brasil, principalmente da flora. Március, por exemplo, lá em 1850, publicou uma coleção com inúmeros colaboradores chamada de Flora Brasiliensis, com base nas plantas coletadas no Brasil. Não só eles foram importantes naturalistas, mas como também um outro exemplo, Saint-Hilaire, que viajou o Brasil todo, especialmente no caso de Saint-Hilaire, a região dos Cerrados. É importante chamar a atenção que essa mesma situação aconteceu com a pequena colônia holandesa no Brasil, onde a gente está hoje na região Nordeste. Os holandeses, quando vieram para o Nordeste, formaram uma região própria, independente, a invasão dos holandeses, segundo alguns historiadores, e esses holandeses também trouxeram naturalistas de maneira a retratar o que existia de diversidade aqui no Brasil. Entre esses naturalistas estão Eckhout, George Marcgrave e Franz Post. Claro que dos três, George Marcgrave era o verdadeiro naturalista. Ele era o responsável pela descrição das características da fauna, da flora, e levou essa informação para a Holanda. Franz Post era o responsável pela
pelo retrato da paisagem. Ele pintava as paisagens, especialmente Igaraçu, Olinda e Recife. E Eekhout ficou responsável por pintar plantas e animais e também os diferentes tipos étnicos que tinham aqui no Brasil holandês. Toda essa informação, obviamente, retrata a diversidade da flora brasileira. Isso tudo foi muito estimulado numa tentativa de, primeiro, conhecer a riqueza e as espécies vegetais daqui do Brasil que poderiam ser domesticadas, cultivadas e gerar comércio, ou seja, recurso, e também para aclimatar diversas espécies de outras colônias portuguesas e holandesas aqui no Brasil. Para isso, esses imperadores e gestores iniciaram um programa de construção de implantação de jardins botânicos. Isso é o tema de um outro momento, mas só para deixar aqui registrado, em Pernambuco nós tivemos a instalação do Jardim Botânico Del Rey, ou Horto Botânico Del Rey, para ser mais preciso, que foi estabelecido em uma das encostas de Olinda. E também é desse período o estabelecimento dos primeiros herbários, especificamente do primeiro herbário brasileiro. Todas essas plantas que eram coletadas aqui, elas eram enviadas para a Europa, mas a gente também começou a ter a construção de um herbário local. Disso a gente vai falar depois, mais na frente, e vai poder entender a importância dos jardins botânicos e também dos herbários para o conhecimento da diversidade biológica, especificamente de plantas, no Brasil de hoje. Um forte abraço, mantenham-se em segurança e até o nosso próximo vídeo. Tchau!